Agora a gente vai implantar na rede interna um DNS. Antes de a gente partir aí para a prática, né, de montar um DNS interno na rede, a gente vai falar sobre o próprio serviço de DNS, okay? Que é o Domain Name Server. Então, é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído, visando resolver nomes de domínios e endereços de rede, ou seja, de IP. O sistema de distribuição de nomes de domínio foi introduzido em 1984, então o DNS ele não é tão antigo assim, né? Então uma curiosidade é que bem antes do DNS, o arquivo hosts do Unix/Linux é que fazia esse papel, mas com o tempo e o crescimento das redes, tornou-se inviável atualizar e disseminar esse arquivo para todos os nós da rede. O arquivo ainda existe nos sistemas Unix, Linux e até mesmo no Windows, mas ele funciona apenas convertendo localmente nomes em IPs. Tá? O hosts, tá? Ele só funciona localmente. O DNS não. O DNS você pode estar em qualquer lugar do mundo que ele vai procurar aquele nome de host, tá? E vai converter ele em IP para poder a máquina ser acessada. Por que é interessante um DNS interno, né? Então, dentre as várias vantagens, existem três bem importantes, né? A primeira é que um DNS interno é útil para facilitar a comunicação entre instâncias de uma mesma rede. Vamos supor que dentro da sua rede interna tenha 20 servidores. Fica difícil você memorizar o IP para acessar cada um deles. Então, através do DNS, você pode nomear cada um desses servidores e para acessar eles, você usaria somente esses nomes que seriam resolvidos dentro do DNS interno. Fica bem mais fácil de você relacionar o serviço que cada um executa. Pode melhorar o desempenho da rede. Quando você usa um servidor DNS, principalmente um servidor de cache DNS, o que acontece? Ele vai armazenar algumas informações que são acessadas na rede e, por causa disso, quando aquela requisição for feita de novo, ele entrega ela com mais agilidade, porque ele não precisa passar por todo aquele processo de pesquisa para entregar uma resposta. Em termos de segurança também, uma vez que os nomes dos hosts são resolvidos internamente. Somente a sua rede interna vai saber o nome do host, né? Você não vai precisar ir de repente num DNS lá externo, resolver o nome de um host da sua rede interna. A gente não pode falar de DNS sem falar de, por exemplo, URLs, uma vez que os domínios são a matéria-prima dos DNS. Então, para entender o DNS, vamos analisar algumas URLs. Então, você está vendo aí, por exemplo, a composição de uma URL simples. Nós temos aí o protocolo, que é o HTTPS, que é o HTTP seguro, é o HTTP criptografado, dois pontos, //, que é o separador, tá, entre o protocolo e o que vem depois. Por exemplo, aí tem o ACME, que é o domínio, o ponto é o separador, ok? Ponto com ponto .br, que é o TLD. No caso desse TLD, nós temos o GTLD, entendeu? E o CCTLD. Tá? O CCTLD é o Country Code TLD, ou seja, o BR quer dizer Brasil. Tá? Todas essas palavras, ok, que a gente coloca na URL, tá, e caracteres, compõem a URL. A URL é tudo isso aí. Todo nome de domínio termina com um ponto, que representa o domínio raiz de responsabilidade dos root servers. Esse ponto no final é omitido. Então, quando você coloca lá o https acme.com.br, lá na caixa de endereços do navegador, esse ponto final você não precisa colocar, mas o navegador sabe que lá no final dessa URL, que inclusive faz parte também da URL, ok, tem um ponto que esse ponto significa os root servers, né? Que são os root servers? Os root servers nada mais são do que servidores DNS também, mas que estão lá no topo da hierarquia. São os primeiros a serem perguntados. Toda pesquisa vai começar lá nos root servers, descendo nos servidores de menor hierarquia, até chegar no servidor que tem na sua entrada o host que o seu navegador está procurando. Então são 13 servidores raiz, nomeados de AAM, por exemplo, B-Root Servers,
.net, né, crootservers.net, tá ok? Até o M, e centenas de réplicas deles espalhadas pelo mundo para redundância. Então você tem esses 13 root servers, tá? E centenas de cópias lá deles, né, espalhadas pelo mundo, ok? Então no link www.iana.org, domains/root/servers, está a lista deles. Então você está vendo um exemplo, né, de URL, tá? E o pontozinho lá no final, significando que esse ponto no final, que não é colocado, mas que existe, né, está fazendo menção aí ao root servers, ou seja, o DNS raiz, ok? Então aqui eu estou no navegador, e para a gente ver a lista de root servers, que são os 13, tá? Eu vou colocar aqui a URL, que vai levar a gente para o IANA. Vamos ver aqui. Então você está vendo aqui, ó, a lista dos root servers, tá vendo? De A a M, tá? Aqui os IPs dele, IPv4, ok? E aqui o IPv6. E aqui os operadores, né? A empresa que opera eles, né? O VeriSign, University of Southern California, US Army, aqui, ó, Exército dos Estados Unidos, que opera esse aqui, US Department of Defense. Então tá aí, ó. Outras palavras podem aparecer antes do domínio, são os subdomínios, que indicam que aquele recurso que será utilizado pelo usuário está em outro servidor, ou até mesmo no mesmo servidor, que executa diferentes serviços. Então você está vendo aí, por exemplo, o subdomínio é tudo que vem antes do domínio, tá? E é claro, depois do HTTPS, depois do protocolo. Então você pode ter uma máquina ftp.acme.com.br, que pode ser uma máquina física, tá, que está rodando um serviço FTP, ou pode ser a mesma máquina que esteja rodando aí mais de um serviço, né? Por exemplo, ele está rodando um Apache, um FTP, ou pode ser até uma máquina virtualizada. Pode acontecer de a palavra estar no final do domínio, depois de uma barra, indicando que o recurso está no mesmo servidor do domínio, só que em outro diretório, um caminho. Então, por exemplo, você tem o https://acme.com.br/blog. Esse blog aqui indica que a página está dentro de um diretório chamado blog, que é o caminho ou path para que o navegador encontre aquela página que você está procurando. Dentro do diretório blog, você vai encontrar lá o recurso que você está querendo acessar. Somente a barra no final da URL, tá, indica que o recurso está no diretório raiz. E geralmente a gente não coloca a barra, né? Mas quando você não coloca a barra, o navegador ele entende que aquela página está dentro do diretório raiz do Apache, por exemplo. Pode aparecer alguns códigos no fim da URL também. Então você tem toda essa URL, mas pode aparecer também alguns outros códigos depois de toda essa URL aqui principal. Então, por exemplo, aí pode aparecer um query string, tá? Um hash. O query string é quando você quer enviar algum tipo de informação lá para o servidor. Pode acontecer de haver 2 pontos e um número no final da URL. Isso significa que será feita uma conexão com o servidor em uma porta diferente. Então você tem aí, por exemplo, ftp://meucel.casa.br, tá? 2.1229. O que acontece? Esse 1229 é a porta que será usada para fazer a conexão. Se não houvesse esse 2.1229, a conexão seria feita na porta 21, tá? Porque lá na frente, lá no início da URL, está especificando o protocolo FTP, que indica a porta 21. Então, podemos separar a URL em 3 partes, basicamente. Tá? Nós temos a parte do protocolo, que a gente já viu lá, né? Pode ser HTTP, pode ser HTTPS, tá? Pode ser também FTP. A parte ali que diz respeito aos servidores diferentes, né? Então, cada parte dessa aí pode ser um servidor diferente, tá? Geralmente é um servidor diferente, mas depois a gente vai ver que hosts de domínios diferentes também podem apontar para o mesmo servidor. E tem a parte da rota. Essa rota diz respeito ao servidor www. Então são essas 3 partes aí da URL. Então cada subdomínio apontando para um host. Então a gente pode ter, como eu disse, né, cada subdomínio desse apontando para um host diferente. Por exemplo, www.acme.com.br pode apontar para o servidor 192.168.0.11,
tá? E vai usar a porta 80, porque é um servidor web, por exemplo. O ftp.acme.com.br, ele vai apontar, por exemplo, para o 92.68.0.10 lá na sua rede. Aí vai usar a porta 21, o FTP usa lá a porta 21. Você também pode botar o www2, tá? .acme.com.br, por exemplo, que ele está apontando para o servidor 68012, que usa lá a porta 443. Então, né, essa parte, os subdomínios, eles podem se referir a hosts diferentes na sua rede. Subdomínios apontando para um único host. Pode acontecer também de um único servidor acumular vários serviços, né? Então você vai ter cada subdomínio daquele apontando para o mesmo servidor, e dentro daquele servidor vai rodar serviços diferentes. Então, quando a requisição bater lá naquele servidor, numa determinada porta, aquele serviço é que vai responder. Okay? Então, por exemplo, o www.acme.com.br está apontando para um 92.68.0.10 e lá vai ter um serviço esperando na porta 80. E o ftp.acme.com.br também está apontando para um 92.68.0.10 e vai ter um serviço lá, no caso o FTP, esperando ali os dados ali na porta 21. E o www.acme.com.br vai apontar para um 92.68.0.10 e lá o Apache tá trabalhando com Virtual Host e vai esperar lá na porta 443 essa requisição, e ele vai direcionar lá para o Virtual Host configurado dentro do Apache. Ok? Agora, para você ter uma ideia de tudo aquilo que a gente falou, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular e vou abrir um serviço de FTP no celular, tá? Que pode ser acessado através desse IP aqui, ó, ftp://192.68.1.129 na porta 1229, tá? Com o usuário PC e a senha é 123456, tá? Então o que acontece? Eu vou entrar aqui no meu hosts, que, como eu já falei, o hosts é como se fosse um DNS, mas um DNS local. Ele segue o mesmo padrão de configuração do DNS, ou seja, do lado esquerdo a gente tem o IP da máquina, o IP do servidor no caso, ok? E do lado aqui, do lado direito, a gente pode colocar vários nomes que vão mapear esse IP. Então, no caso aqui, o 192.68 vai responder pelo nome meucel.casa.br ou meucel, tá ok? E através do FileZilla, que é esse programa aqui, eu vou acessar ele para ver os diretórios e os arquivos que eu tenho acesso pelo FTP. Então, eu vou fazer isso agora. Eu estou aqui então no meu sistema. Okay? Primeiro eu vou dar um ping para ver se meu celular está respondendo. 92.68.1.129. Ele está respondendo direitinho, tá? Vou apagar aqui. Agora eu vou editar meu arquivo host, como eu já disse, é um DNS local, né? E como a gente viu a história dele, ele era usado como DNS nos primórdios lá da rede, né? Da internet. Então o que eu vou fazer? E vou colocar uma entrada para mapear o endereço IP desse meu celular com um nome, beleza? Então vamos lá, etc. Hosts. Então aqui estão o meu hosts, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais uma entrada aqui nele. Tá? Quando você for configurar o DNS, você vai ver que é bem parecido a configuração do DNS, só que ele tem mais algumas diretivas um pouco mais complexas. Então vamos lá, vou colocar o 192.68.1.129, tá? Vou dar aqui um tab. O nome que eu vou dar a esse IP vai ser meucel, né, como a gente já viu, meucel.casa.br, ou simplesmente também eu posso colocar meucel. Você pode dar o nome que você quiser, tá? E quantos nomes você quiser ali também. Ele pode responder por vários nomes ali. Vou sair e gravar. 192.68.1.129, tá tudo certo. meucel.casa.br ou meucel. Vou sair e gravar. Agora, em vez de eu mandar pingar, tá, para o IP dele, eu posso pingar para o nome dele, por exemplo. Ping, que ele também vai responder. Ping meucel.casa.br. E você vê que ele está respondendo. Ok? Então ele foi lá no hosts, viu se tinha aquela entrada meucel,
pegou o IP daquela entrada e colocou ali para fazer o ping. E se eu der um ping somente para o meu cell também, ó, ele também vai responder, olha lá. Tá? É isso que faz um DNS. O hosts é praticamente um DNS, só que é um DNS local. Ok? Só eu que tenho como saber quem é meu cell. As outras máquinas da minha rede não tem, porque ele é um DNS local. Só a minha máquina que vai saber que esse nome está atrelado a esse IP. Tá? Se eu for numa máquina lá da minha rede lá no financeiro e der um ping meu cell.casa.br ou ping meu cell, ela nem vai responder, porque ela não sabe. Então vamos lá. Eu vou limpar aqui e agora eu vou acessar o FileZilla. Está aqui o FileZilla. Eu vou vir aqui, ó. Eu posso colocar o IP 192.168.1.129, tá? O nome do usuário é PC, o nome a senha é 1234556, tá? E na porta 1229, que ele vai acessar normalmente. Olha lá, acessou. Então o device aqui, ó, tá? Vamos ver o que tem aqui nele. Tem esses diretórios todos aqui. Ele dá acesso aos arquivos e aos diretórios do meu celular. Então eu fiz pelo IP, vou desconectar, desconectei, e agora vamos tentar pelo meu cell, ponto, casa.br, tá? O nome do usuário é PC mesmo, a senha é essa e a porta também é essa. E ele vai conseguir também. Olha lá. Por que ele conseguiu? Porque ele foi lá no hosts e viu que o nome, esse nome aqui, tá, é a mesma coisa que o IP 192.168.129. Só isso que ele faz. Ok? Vou aqui desconectar de novo e vou tentar com apenas meu cell. Tá lá. E ele vai conseguir também. Tá lá. Conseguiu também. Tá ok? Olha lá. Deu acesso também de novo. Vou desconectar de novo aqui. Agora, se eu vier aqui, digitar só apenas meu cell, ponto, casa.br, okay, e tirar a porta, porque ele vai saber que isso é um servidor FTP e vai tentar na porta 21. Você quer ver? Olha lá. Olha aqui, ó. Por quê? Opa. Aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Ele está tentando ainda. Tá? Por quê? Olha lá, ele tentou 192.168.129 na porta 21. Porque eu não forcei a porta 1229, que é a porta que eu configurei no meu celular para ele receber as requisições de FTP. Então ele vai tentar fazer essa conexão na porta 21. Porque por padrão, o servidor FTP espera as conexões na porta 21. E como a gente configurou o servidor FTP para usar outra porta, tá, que não a 21, ele vai dar esse erro aí de conexão recusada. Então a gente vai falar agora sobre a pesquisa recursiva, né? O que é uma pesquisa recursiva? Então você tem lá o teu laptopzinho lá, você digitou lá o www.acme.com.br, né? Seu laptop não ser o IP do www.acme.com.br, né? Vou perguntar ao DNS do meu provedor. O IP dele é 1.1.1.1. Então ele vai lá, tem o DNS do seu provedor, pode ser uma Oi, uma Claro, ou qualquer outro provedor aí, e ele envia essa informação. Ele não sabe o IP do www.acme.com.br e ele quer saber. O DNS provedor fala que não sei, vou perguntar ao DNS raiz, o IP dele é 2.2.2.2. Então ele começa a procurar o IP daquele host naquele domínio. Então ele vai lá, ele pergunta ao DNS raiz, envia essa pergunta lá para o DNS raiz. O DNS raiz fala que não sabe, né? E pede para ele perguntar ao DNS BR. O IP dele é 3.3.3.3. Tá? Por quê? O DNS raiz vê que o final da URL, que é o BR, ok? E ele pede para você procurar no DNS lá do país, que é no caso BR, que é o Brasil, que é o nosso, né? Esse DNS se encontra no registro BR, então ele envia essa informação para o DNS do provedor, e o DNS do provedor começa a perguntar de novo, só que agora, em vez do raiz,
ok? Vai perguntar o DNS do Brasil. Então ele agora vou perguntar o DNS BR, o IP dele é 3.3.3.3. Então ele vai lá, envia essa pergunta lá para o DNS BR, e o DNS BR vai responder, ó, não sei, pergunta ao DNS ACME, o IP dele é 4.4.4.4. Vê que você já está afunilando, né, a pesquisa, e manda essa resposta lá para o DNS do provedor. Aí o que ele vai fazer? Ele agora vai perguntar para o DNS do ACME. Agora eu vou perguntar ao DNS ACME, o IP dele é 4.4.4.4. E envia essa requisição lá para o DNS ACME. O DNS ACME responde, o host www faz parte do meu domínio, ele responde pelo IP 5.5.5.5. Envia essa informação para o DNS provedor, e agora o DNS provedor já sabe, o IP do www.acme.com.br é 5.5.5, e envia essa informação lá para o seu laptop, tá? O cliente. O cliente fala, agora eu sei o IP, vou acessar a página que está hospedada no www. E envia essa informação para o www.acme.com.br, porque agora ele já sabe o IP do servidor da Acme que hospeda lá a página, ok? O servidor da Acme vai pegar essa informação, vai ver que é uma requisição de página e vai enviar a página que o cliente, no caso do seu laptop, precisa. Então ele envia lá a página para o seu laptop e é exibida a página lá no seu navegador. Essa é a pesquisa recursiva. O que acontece com a pesquisa recursiva? Quem fez todo o trabalho da pesquisa foi o DNS do seu provedor. Então guarda essa informação. Quem fez todo o trabalho da pesquisa foi o DNS do provedor. Tá? Essa é a pesquisa recursiva. Então, ainda com a pesquisa recursiva, o seu laptop fala, eu quero acessar de novo o www.acme.com.br. O que acontece agora? Ele envia para o provedor, ele envia para o DNS do provedor, então o DNS do provedor fala que já sabe o IP do www.acme.com.br, que é o 5.5.5, e vai enviar o IP lá para o seu laptop. Isso é o cache, né? O cache nada mais é do que isso, né? Se o provedor souber, tiver no cache, ele envia automaticamente. Ele não precisa fazer toda aquela pesquisa de novo na rede para descobrir o IP do www.acme.com.br. Isso facilita, né, da celeridade, da rapidez da sua rede, né? Porque o seu laptop não vai ficar esperando que o DNS do provedor faça todo aquele processo de pesquisa para depois te enviar o IP de novo, tá? Então, se aquela entrada, né, tiver no cache do servidor DNS, ele entrega rapidamente, agilizando aí o acesso. Em comparação, a pesquisa interativa é diferente, tá? Então, vamos supor de novo, tá, numa outra situação, que o seu laptop esteja querendo o IP do www.acme.com.br. Da mesma forma, ele não sabe, ok? E vai enviar essa requisição lá para o DNS do provedor. O DNS do provedor vai falar, eu não sei, mas pergunte ao DNS raiz, o IP dele é 2.2.2.2. Ok, enviou essa informação lá para o laptop. Agora, o DNS do meu provedor não sabe, mas o DNS raiz, que é o IP 2.2.2, deve saber. E ele vai fazer essa requisição lá para o raiz. O raiz vai falar, eu não sei, mas o DNS BR IP 3.3.3.3 deve saber. E envia a requisição de novo para o laptop. O laptop vai fazer tudo de novo. Só que dessa vez, ele vai enviar essa requisição para o DNS BR, que está lá do outro lado. O DNS BR fala que não sabe, mas ele dá uma dica para o seu laptop, né? O DNS ACME, que é o IP 4.4.4.4, deve saber. Envia essa informação de novo para o seu laptop. O seu laptop agora vai de novo, o DNS BR não sabe, mas o DNS ACME, que é o IP 4.4.4, deve saber. Então ele vai lá no ACME, aí pergunta. O ACME, como é o dono do domínio, sabe que o host www está sob o domínio dele, tá? E o IP desse host é 5.5.5. Tá? E envia essa informação e agora o laptop vai poder acessar, tá, o host
tá? E o host vai entregar essa página para o laptop. Então, se você perceber direitinho, agora o DNS do provedor só entrou na primeira requisição. Ele saiu de cena e quem fez todo o processo de pesquisa do nome do host na internet, na rede, foi o laptop. A figura do DNS recursivo, né, que faz todo o trabalho de pesquisa para o cliente, saiu de cena. Então essa é a pesquisa iterativa, ok? Continuando aí com a pesquisa recursiva versus a iterativa, né? Então na pesquisa recursiva, o cliente delega a tarefa de pesquisar a um outro sistema, tá? No caso aí é o DNS do provedor. Então ele deu toda a tarefa de fazer aquela pesquisa para o DNS do provedor e ele só quer uma resposta. Ele não quer, ele delegou aquilo dali, entendeu? É como se você fosse fazer uma tarefa e delegasse aquela tarefa para uma pessoa e só exigisse a resposta. Não, só quero a tarefa pronta. Isso seria uma pesquisa recursiva. Então tem um exemplo aí. Ei, eu preciso do endereço IP para este domínio. Por favor, procure-o e não me retorne até que você o tenha. Tá? Então ele está delegando, ele está dando aquela tarefa para ele, se vira. Seria mais ou menos isso. Já na pesquisa iterativa, o cliente faz toda a tarefa de pesquisa, pedindo apenas uma dica sobre qual o próximo DNS. Então é mais ou menos assim: ei, preciso do endereço de IP para este domínio. Por favor, me informe o endereço do próximo servidor DNS no processo de pesquisa para que eu mesmo possa procurar. Você está entendendo? Então, na interativa, ele só pede uma dica. É como se você tivesse que executar um trabalho e você só pedisse dicas para executar aquele trabalho. Mas quem vai fazer tudo vai ser você. O outro cara não vai fazer nada, ele só vai dar as dicas ali de como o trabalho vai ser feito. Então, autoritativo e não autoritativo. Tá? Os DNS autoritativos são aqueles que respondem pelo domínio, melhor dizendo, mantêm as informações oficiais de nomes e endereços IPs de um determinado domínio em uma tabela de relação nome versus IP. Nada mais é do que aquele servidor de DNS que tem todos os nomes dos seus hosts que estão naquele domínio, assim como seus IPs. Tá? É uma tabelazinha que relaciona nome e IPs. Aqueles que não detêm as informações oficiais de nomes e endereços IP, mas sabem o IP de determinado nome de host, são chamados de não autoritativos. Os DNS recursivos são não autoritativos, porque acham o IP de um determinado host na rede, mas não têm as informações oficiais de nomes e endereços IPs. Tá, ok? Então, no caso ali, que a gente viu do DNS recursivo, tá, ele entregou para o cliente o IP do www.acme.com.br. Mas não é ele que tem as informações oficiais, tá? Ele foi lá e pegou na rede, ok? Bind, Berkeley Internet Name Domain, tá? Então o bind é ele que mantém em sua base de dados a relação entre IPs e nomes no domínio pelo qual ele tem responsabilidade. É para ele que o cliente faz uma requisição quando quer procurar determinado host no domínio. Antes, o bind era chamado de Berkeley Internet Name Daemon. É o servidor para o protocolo DNS mais utilizado na internet. O fabricante dele é esse aí, tá? Tá no www.isc.org. Tá? Você pode baixar ele ali, que é o mesmo fabricante do DHCP, do servidor DHCP, tá? O ISC DHCP Server no Linux. Então é um serviço que roda na porta 53 UDP para as requisições, então ele fica escutando as requisições na porta 53, tá? UDP, e para fazer a transferência de zona, ele usa a mesma porta, só que o protocolo TCP. Por quê? A transferência de zona, ela tem que ter uma resposta para saber se aquela transferência foi bem feita ou não. Tá? Senão pode ter algum problema ali com o servidor DNS, ok? Já as requisições, elas precisam de velocidade, então por isso que elas usam ali o protocolo UDP. Então, é isso aí, tá? de introdução. Próximos vídeos, né? A gente vai ver como configura aí um DNS, tanto de cache quanto um DNS autoritativo na sua rede.
ok? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.